Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Diggs, sou fundador da Fueltech, mas hoje eu estou aqui para falar de sagas, de loucuras e o meu jet ski, que é o meu jet ski novo, vocês estão vendo aqui, ó, chegou depois dos upgrades e a troca de todo o casco. Vocês vão ver que o segredo, o motor dele é o mesmo, o coração dele é o mesmo, mas mudou tudo em volta aqui. E hoje tem saga náutica, saga de jet ski, um dos jet skis mais potentes do mundo aí, esse jet ski que a gente estima que tem em torno de 1.200 cavalos. E hoje vocês vão ver todas as mudanças que a gente fez, por que a gente mudou, o que aconteceu. Vão entender muito do que se faz nessa missão de tirar tanta potência e conseguir botar essa potência na água, num jet ski. O que não é muito a praia, digamos assim, de muita gente que lida com carro, assim, às vezes não entende, quer entender como é que faz para um jet ski tracionar. E também, ao mesmo tempo, eu acho que conecta muita gente que gosta de náutica, gosta de barco, gosta de jet ski, para ver uns projetos insanos aí desses, digamos assim, que pouca gente no mundo teve coragem de fazer algo com tanta potência, com tanta coisa diferente, e que foi o que a gente se propôs para fazer esse jet ski. Então, prepara aí, bota na TV. Hoje, lembrando aí, né, um dia antes do Dia dos Pais, aí, ó, espero que dá um feliz Dia dos Pais para todos os pais, feliz Dia dos Pais para meu pai aí, João Dick, que é minha inspiração aí nos negócios aí, sempre me guiou muito bem. E também feliz aí de ter meus filhos aí, né, que vão estar comemorando comigo. Um feliz Dia dos Pais para todos aí que estão assistindo também. Vamos lá, bota na TV, prepara o chimarrão, a cuca aí, porque hoje o episódio vai estar legal. Agora é o seguinte, Denis, brinquedo novo. Brinquedo novo, agora temos que tirar o... Vamos tirar o plástico. Revelação aí, ó. Olha aí. só. Olha aí. Ficou aqui. Isso fica a parte mais fácil. Tá aí. Aí, ó. Brinquedo novo. Esse aqui é o seguinte, ó. Esse aqui é um Yamaha GP. Eles não chamam mais de GP 1800 porque agora ele é 1900, né? Supostamente é 1.9 o motor. HO. E eu, na verdade, esse jet ski, eu vou relembrar a história para vocês. No Hydrodrags ali de novembro de 2024, nós tivemos um pequeno acidente lá. Quebrou o casco, tá entrando um monte de água, um buracão no casco aqui assim. O Luiz estava competindo com o jet, né, e as primeiras andadas, ele deu literalmente a primeira passada que ele acelerou até o final, passou mais de 100 milhas por hora, acho que foi 110, uma coisa assim. 111, 110 milhas por hora na arrancada, né, não é prova de velocidade final, então na arrancada é difícil, inclusive. O Luiz acelerou a primeira vez, ou a primeira vez que eu digo assim, realmente os 200 metros ali, o jet começou a afundar, começou a ficar cheio d'água, a gente não conseguiu entender, mas por muita sorte ele veio e parou na beira, assim. Quando a gente olhou para dentro, estava tomado de água já. E aí nós começamos a puxar ele para o lado, olhar, vocês estão vendo aí algumas imagens junto aí, a gente começou a ver e achamos um baita de um rachado aqui assim, ó. No meio delaminou do assim a lateral inteira do casco aqui e puxou para fora, sabe? E aquilo ali foi assim... depois a gente foi descobrir que na verdade tinha acontecido numa etapa anterior, de que a gente transportou ele numa espécie de um carrinho assim, ó. Isso, ele tinha quebrado, né? A gente tinha, na verdade, fez o seguinte, a gente levou ele num carrinho assim, no casco, direto no casco, sólido, né? E aí a gente puxou o jet ski dentro do trailer com as cintas, assim, contra esse carrinho, sabe? E aí o carrinho, na verdade, entortou... Ele quebrou uma roda do carrinho e aí ele desceu. Aí o jet ski ficou batendo em cima. E aí quando ele quebrou uma roda do carrinho, vamos dizer que a roda quebrou para cá, a roda eu acho que ficou para cima. Ficou para cima e tinha aberto uma pequena, acho que era na frente, uma pequena fissura aqui assim no casco. Foi no outro lado? Foi. Tu te lembra? Tá. Então foi no outro lado. E aí ele quebrou aquela pequena fissura e aquilo lá a gente achou que, vamos reparar, né? Compramos um kit na Amazon ali. Não, pior que compramos um bom. Não, compramos um kit melhores. De resina, assim, resina, tudo que foi de melhor indicado. E aí lixamos, fizemos um reparo na Baidenes ali da resina. E aí achamos que aquilo lá estava bem. Só que aí realmente, quando botou 100 milhas por hora, arrancou o remendo. Arrancou o remendo e delaminou o casco inteiro. Aí até pensei assim, tá, barbado, isso é só arrumar agora o casco, né?
E aí quando eu comecei a falar com um preparador e outro preparador lá na Ilha da Draga, os caras simplesmente falaram, não, sinto muito, Anderson, isso aí joga fora esse casco. Já era. Perdeu o jet ski, né? E aí na minha cabeça eu pensei, caramba, perdi o jet ski. E tinha pensado tudo que a gente já tinha feito no casco Sim. e tal, porque... E aí eu pensei, pá, mas vou ter que comprar um outro. Aí comecei a pesquisar no Facebook Marketplace e descobri que tem muito casco de jet ski para vender aqui nos Estados Unidos, novo, Zero, né? zero, sem motor, sem mecânica, porque os caras simplesmente compram um jet ski zero. Vamos dizer que um jet ski desse zero acho que é $15 mil, que não é o Supercharger. E eles tiram toda a mecânica e adaptam em barcos, né? Então eles pegam... Por isso que tem muito, então? Por isso tem muito, eles pegam a mecânica e adaptam em barco, e o jet ski nunca tinha ido para água. Então esse jet ski, aí o que aconteceu? Eu vi para vender, e aí eu comecei a procurar, eu vi que tinha 2024, que é um modelo novo já, que é o... No caso, eu comprei em 2024, né? Nós já estamos em 2025, mas eu comprei esse aqui, ele tinha meses assim de lançamento, era uma combinação de cores que eu achei muito legal, inclusive eu nem fiz os adesivos ainda, ó. Vou fazer toda a caracterização dele aqui, Fueltech. Mas esse aqui eu achei legal, que era o preto com vermelho e branco, que são as cores exatamente, né, da Fueltech. E aí eu pensei, cara, vou comprar esse jet ski. Aí comprei o casco, custou 2 mil, ou mil, não, acho que foi $2 mil o casco. Inteiro assim, mas o casco vem inteiro com direção. Tudo. Não com essa aqui, né? Mas vem completo, assim, só sem mecânica. E aí eu disse assim, combinei com o Brian Kirchberger lá, que é o BK Build, que é o cara que, para quem acompanha os jet skis aí de arrancada mundial, na minha opinião, é o melhor do mundo, o cara que realmente faz assim os melhores jets, e a gente tem uma relação muito, muito boa, tanto que ele só usa Fueltech, todos os jets dele, o jet do José Luiz lá, que era o recordista, perdeu o recorde agora, mas ele tinha feito 143 milhas por hora, usa Fueltech, tá vindo mais forte agora, então tem uma relação muito boa. Eu falei pro Brian, eu preciso da tua ajuda, porque na verdade a parte do motor aí a gente se vira assim, mas a parte do casco é muito elaborada. E ele ao mesmo tempo te disse assim, ó, tudo que ele tinha feito no casco do azul, aquele, estava desatualizado já, porque eles aprenderam muita coisa. Até uma coisa que é legal e interessante falar, e ele justamente falou que ele aprendeu muita coisa por causa da Fueltech, porque antes eles faziam o desenho do casco embaixo para que o jet tivesse tração no início assim e não levantasse. Aí ele começou a descobrir que controlando a potência é mais eficiente, e aí ele pode fazer o desenho do casco para final. Então na verdade não era, ele começou a mudar algumas coisas que antes o jet largava pior, mas agora ele controla a tração com a Fueltech, ele consegue botar mais potência diferente e ele consegue usar o casco num desenho diferente. Então esse casco aqui já é o latest and greatest, digamos assim, o último mais avançado que ele desenvolveu e que eles têm. E a parte do casco que a gente diz é por baixo. Mas aí eu pedi para ele fazer a montagem do jet também, e ele fez uma coisa que ele fazia tempo, que o Marcelo Pires aí vai querer me matar, né? Porque o Marcelo Pires, quando primeiro montou esse jet, eu disse para ele, não, eu quero a turbina ali, não pode, nem tinha deixado o Marcelo furar aqui para botar atrás, o escapamento. Não pode furar, Marcelo. Não pode, o jet tem que ser sem um corte assim. E aí o Marcelo, ele e o Breta se embretaram lá para justamente fazer o coletor de escape, as coisas da turbina, tudo. Sem furar. Aí tinha o escape para trás, era uma mega de uma missão. E aí depois a gente acabou furando. E aí eles sempre tinham dito na época, não, vamos separar o casco no meio, vamos separar o casco do meio. Eu falei, não, pelo amor de Deus. E agora, na verdade, a gente separou o casco no meio. Agora, tu aguenta aí? Vamos lá? Pera aí. Não, né? Primeiro tem que soltar os cabos. Pera aí. Que é muito simples. O cabo da FT. A gente bota. Não, vamos lá. Já chama o Leonardo, bota o Leonardo. Não, pera aí. Não, Deixa eu ver como é que eu pego aqui. Aí tem que puxar pra trás. Aí. Não é pesado. Cara, é mais leve do que eu imaginava até. É que tá a parte pesada. Aqui agora temos um jet ski rebaixado. Aí. Olha só. Isso aqui é louco, né? Porque quando o cara olha o jet ski assim, ó, olha só. Parece mais comprido, parece maior, né? Anderson, dá pra você subir aqui agora e fazer igual aqueles indianos. Acelerar igual. Ficar comandando daqui. Aqui, senta aqui. Não, aí não, né? Cara, Então o que a gente fez aqui? Vamos explicar. O jet ski normalmente eles são fabricados em duas metades, né? Isso. Mas ele é colado aqui, então eles vêm aqui literalmente... E essa parte é dupla, né, Anderson? Aqui tá um pedaço onde era a parede.
onde tinha aqui dentro, né? Então, tu acha que mudou isso aí? Sim, aqui, ó. Isso aqui é a parede antiga do jet. Se você Tá. olhar ali, aqui, ó, era o seguinte. Ele tinha isso aqui em volta toda e nesse meio tem aquela espuma, tipo uma espuma expansiva. Não é, Sim. Não é. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que não. Mas como não? O casco não é mais duplo, por isso que o casco tá mole agora. Olha lá. Ah, é verdade mesmo. Olha aí, ó. Aí. Ele tira toda essa lateral. Isso aí. Ah, Por isso que o casco tá mole. E tá leve. cara, era assim, era uma isso aí. espuma desse tamanho. No casco todo. Sim, olha aqui, agora ó. que Olha, deu- olha aqui, agora ó. que eu entendi Olha a o espaço. distância. Aqui, ó, não sei se vai conseguir ver, depois mostra uma imagem aqui, ó. Aqui ele tá alinhado com o pé aqui, assim, ó. Então, ó, na verdade a espuma, ó, olha daqui, ó. A espuma, ela tá, todo esse trecho aqui, ó, é uma parede dupla. Isso aí. Ah, então eles tiram Na isso. borda toda dele. Tá, e como é que não afunda, então? É só pelo ar. Agora é só pela reza. Aqui, ó. Sim, Então, ele tinha, esse ele aqui, tinha ó. uma parede dupla É aqui, exatamente ó. isso aqui, ó. Ele Isso tinha uma aqui parede inteira vinha dupla tudo. aqui. E ele vinha daqui, ó. Ah. Ele saía daqui e vinha pra cá. E aqui ele fazia isso aqui, ele juntava. Ela Cara, toda. então na verdade agora que eu entendi por que tem tanto mais espaço aqui, né? Sim. Aqui, ó. Isso aqui era essa medida aqui. Tanto é que lembra que pra gente tirar isso aqui batia? Aham. Agora não, agora isso aqui sai. Sim, agora aqui se quiser fazer um coletorzão aqui. Então, isso aqui, quando vocês fizeram a primeira vez, foi aqui porque não tinha espaço pra passar aqui. Agora dá pra passar ele aqui, ó. Sim, dá pra passar por baixo. É. O tanque aqui, se você olhar lá, era tudo aqui, era um palmo pra dentro, tudo aqui. Ó. Aham. E com aquela espuma por dentro, eles tiraram tudo. Uhum. Por isso que agora ele. Mas agora. Por isso que ele. Agora é de corrida. Caramba. Agora o negócio é de corrida. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Outro lugar que dá pra você ver bem, ó. Aqui, ó. Isso aqui era o casco dele, ó. Aqui, ó. Aham. Aqui ele vinha até aqui, ó. Isso aqui eles manteram, tá vendo? Então ele fazia isso tudo aqui, ó. Sim. Eles botaram só um reforço aqui. Por isso que diminuiu. Sim, ele muito. tinha uma espuma. Isso. E aqui, ó. Então ele vinha aqui. Se você olhar lá, você vai ver que ele vem aqui, ó. E junta Será aqui. que isso era pesado? Era isso aqui, ó. Era mais um casco desse. Interessante. Eu não tinha entendido que tinha tirado tudo isso aqui. Tu imagina que é mais um tanto desse aqui, ó. É mais um tanto desse. Imagina isso aqui virado de ponta cabeça aqui dentro. Sim. É mais ou menos isso, o peso. E olha aí, Sim. ó, um presente pra você aí, ó. Ah, chegou um tanque novo. Just in time. De corrida. Ó, SFI Spec, sim. Aí, Mais o uma que a gente vai coisa. fazer? Vai tirar esse tanque ali, que esse tanque é 15 galões, esse aqui é 7. E aí de plástico. Sim, porque aqui a gente já tirou a bomba de combustível, ó. Já é, E já é tanque. no tanque, ó. Então, Inclusive, dá pra nós botar esse tanque aqui, né? hã? Já que tem Não, que mas botar acho algum que é peso na pra- frente. O Não. Luiz falou que tinha que botar um pouquinho mais de peso na frente. Será? Depois a gente vê o que ele... Bom, temos o tanque aí. Ele tá passeando aqui, ó. Leonardo, passeando, não, trabalhando, né? É, mas eu já tô com a bermuda ali, chinelinho, só na hora de pular. Pronto pra... Tava perguntando aqui, porque isso aqui é vedação. Só isso aqui. Incrível, na hein? verdade é... Vamos testar hoje. Pois é, né? Assim que não afunda, como que é? Pois Luiz? é. Quando afundar? Mas ele botou bomba de Não. sugar água aqui, Não botou bomba e lembra que até ele escreveu naquele que ele botou que acha que não precisa Aham. e que não botou. Ele botou essas válvulas aqui, ó. Que são válvulas automáticas que ela, Ah, quando pega... quando ela pega água, ele já joga a água pra Boa. fora. Ah, só pra constar, eu vou no barco do lado, tá? No barquinho de apoio. Ah, ele Se botou não uma afundar, válvula eu automática testo. aqui. Se não afundar, dá uma volta. Mas se tem uma volta, não pode fazer igual o Daniel DG, quebrar o jet. O DG conseguiu quebrar o jet. O DG conseguiu quebrar o mesmo? jet. Eu falei pra ele que eu sempre ia lembrar disso quando tivesse falando do jet. Mas ó, vamos analisar as coisas aqui, ó. Assim dá pra ver um monte de coisa. Então, ele era bem mais grosso Ele aqui. vinha aqui, ó, ele fazia isso aqui, ó. Ele fechava Sim. aqui e aqui só tinha um buraco pra você enfiar a mão pra aquele tubo, lembra? E aí eles finalizaram com massa aqui e pintou, E né? pintura. Ficou bonito, Ficou né? bonito. Agora dá pra tirar Aqui. foto até de dentro. Aqui nós estamos, ó, o coletor de emissão da TTR aqui, que não aparecia antes.
Dá pra ver o... Aqui, ó. Caiu. Aqui dá pra ver o Carter Billet, ó, bem de baixo aqui. Os espaços, realmente dá pra enxergar um monte de coisa que o cara nem enxergava antes. Os chicotes aqui. Agora ficou bem mais fácil para mexer em tudo. Aqui tem a borboleta, ó, que a gente tem o... Isso aqui é uma coisa importante, ó, a borboleta eletrônica. Em muitos carros que giram muito assim, ou que tem muita potência, ele tem uma vibração que faz o motor da borboleta, as escovas, oscilar dentro e perde corrente no motor aqui dentro da borboleta eletrônica. A solução disso aí é essa juntinha de borracha que está aqui, ó, que literalmente conecta, que faz a borboleta não vibrar junto com o coletor. É impressionante como isso aqui faz diferença para resolver o problema da borboleta eletrônica. Aí quando ela perde força, ela fecha sozinha. Isso acontecia direto aqui com uma jet, quando chegava em, acho que era 11 mil RPM, uma coisa assim, ele começava a fechar. Ele fechava. Ah, interessante. E aqui dá para ver bem direitinho agora, ó, bem direitinho não digo, mas dá para ver a bomba de óleo, talvez pelo outro lado até melhor, ó. Mas a bomba de óleo em vermelho ali e a bomba de combustível da Indutec, que é feita no Brasil, as duas são feitas no Brasil. Isso aqui ficou fantástico, assim, porque realmente suga, pega o combustível aqui do tanque. Tem combustível falar nisso? Tem, tá aqui, ó. Tá pouco, não? Tá com qual combustível? O C85? Não, esse tava com... Eu já tinha mudado, não tinha? Tá com 75 ou com metanol? Ah, metanol. Nós tinha mudado, lembra? Já tá metanol, nem me lembrava disso aí. Lembra, não viu o combustível? O óleo que a gente tirou? Nós tinha mudado. Já tava no metanol. E o tanque vai trocar depois aí. É, o tanque é aquele... Chegou o tanque novo ali, né? É ali, vai tirar o tanque e botar. Na verdade, o que a gente vai fazer, ó? O objetivo hoje é a gente... Eu nem tinha visto ele direito com todo o detalhe, assim, então tô vendo aqui junto com o Denis. A gente, já trocou o óleo, né? Óleo novo, limpamos os bicos, trocamos os sensores, tiramos as válvulas que estavam... É, até um problema que a gente estava tendo aqui, ó. Eu julguei que essa turbina tinha ficado pequena, porque ela estava dando... O RPM de turbina dela estava absurdo, assim. O que indica que ela tá pequena, tá? Aí a gente foi se ligar que, na verdade, pela pressão que está usando o motor aqui, ele chega a dar 5 kg, 6 kg de pressão de turbo, né? Combinado, né? Que é depois do supercharger, que é aqui, né? Sim. Só que a blow-off eletrônica que tinha aqui não é feita para isso. Então a gente tava com... Ela tava abrindo e jogando ar fora. Entendi. E aí a turbina tava trabalhando para mandar ar, mas na verdade tá vindo para fora. Então assim... Agora... o bicho vai pegar agora, porque agora a gente lacrou. Só que a gente vai ter que fazer uma coisa com muito cuidado, que é o seguinte: esse supercharger tem que tirar a mão bem de leve, assim, não dá para tirar a mão de vez. Senão ele... Não, senão ele quebra o supercharger, porque não tem as blow-off. Porque dá um contra no supercharger. Porque vou relembrar então, vou fazer um recapitular dessa preparação aqui para quem não acompanhou a saga do jet ski. Mas esse aqui é o motor então original do jet ski. A parte baixa é do motor 1.8 do Yamaha, desde 2008, 2009, é o mesmo, digamos assim, motor. A gente preparou ele com biela de alumínio, com pistão forjado, junta de O-ring. E aí o cabeçote, nós quebramos 2, eu acho, cabeçotes, que eles trincavam num lugar assim onde é que pega os parafusos, porque era meio fino. E aí a gente descobriu em 2024, na verdade em novembro de 2023, que o modelo 24 desse motor aqui, que era o Yamaha 1900, 1.9, vinha com um cabeçote diferente e tinha uma parede mais grossa. Devido a essa zona aqui, ó, ele trinca meio que... começa a trincar daqui em diante, assim, por baixo, onde é que as sedes vão. E eu já vi vídeo, tá? Que nessa região aqui, assim, ele trinca meio que microfissura, assim, chega a borbulhar água, se tu consegue pressurizar o cabeçote. Que aí foi o cabeçote. E aí eu não consegui comprar um cabeçote, comprei um jet inteiro. Aí comprei o jet inteiro, tirei o cabeçote. Resolvido. Não, tirei o cabeçote e botei nesse jet, a gente adaptou. Aí a gente precisou fazer. Aí só que na época, tudo mudava. O coletor de escape mudava, o coletor de admissão. Deixa eu ver se tem aqui a flange tá aqui, não? Levaram. Não, o Vini levou lá pra dentro, eles estão fazendo um teste. Mas aqui, ó, o coletor de admissão, ó, ele era redondo e mudou para oval. A gente chegou até a fazer uma flange para adaptar. Esse aqui era o coletor original que a gente tinha antes, eu não digo original, mas esse era o coletor feito, o Bretas tinha feito, que tinha antes. E aí quando trocou o cabeçote, mudou a flange do coletor de admissão, mudou a flange de escape, que a gente teve que mudar o duto de escape
para adaptar o cabeçote do 1.9. Uhum. Sabe o que eu descobri agora? Que a Yamaha arrumou o cabeçote do 1.8 também. Sabia? Cara, Diz que os Yamaha 2025 agora 1.8. vem com o cabeçote do 1.8, que é o que eu tinha, o setup antes, com as paredes grossas. Já reforçado. Já reforçaram. Então, foi só um ano assim. Na verdade, demorou 17 anos para a Yamaha resolver esse problema. E ela Eles foi lá e viram que resolveu. tu resolveu com outro. Não, eles mesmos tinham resolvido no 1.9 e depois fizeram no 1.8. Mas, por outro lado, é o seguinte, esse cabeçote 1.9, ele tem os dutos maiores na admissão, um pouco menor no escape, a tampa de válvula é diferente, então tem que fazer várias adaptações aqui. A gente fez todas essas adaptações, só que uma diferença que eu sempre fiz nesse motor, que é muito diferente de todo mundo, é que eu tenho o supercharger e o turbo, né? Então, para ter os dois, que é a loucura. Então, esse motor aqui original, digamos, não digo original, mas o motor, se fosse aspirado, ele ia ter mais ou menos... Quantos HP tem um aspirado? Ele deve ter 200 cavalos aspirado. Bom, eu acho que é isso, tá? Esse motor aspirado, ele tem, uns 180, vamos dizer assim. Só que aí quando eu boto um supercharger, não, minto, ele deve ter uns 160 original. Só aspirado. Só que esse aqui tem comando, tem mola, tem prato. Vamos dizer que ele tem 200 cavalos aspirado. Quando bota o supercharger, com 1 kg de pressão, ele dobra. Sim. Então, esse motor com o supercharger, Já está em 400. ele tem 400, exatamente. Aí, esse motor com supercharger de 400 cavalos, ele toca uma turbina que é maior que a do Super, maior que a da Ferrari. É a maior turbina que eu tenho. E tu achava que estava pequeno? Ele achava que tá pequeno. toca essa turbina e com 400 cavalos, essa turbina pega na hora. Tá? E aí, essa turbina, se ela botar mais 1 kg no supercharger, vai para 800. Se ela botar, tipo, 1,5 kg, já vai para 1.000, entendeu? Sim. E nós estamos andando com? Estamos andando com... Quantos Não, é que Passou assim, de 1,5? não, ela botar 2 quilos, tá? Vai para 1.200. Só que é 2 quilos, na verdade é 3 absoluto, que é o cálculo. 2 quilos de turbo é 3 atmosferas. Tá. Multiplicado por 2 atmosferas aqui. Então é 3 vezes 2, vai dar 6. Tira uma atmosfera, na verdade vai dar 5 kg de pressão de turbo. Então, na verdade, essa turbina com 2 kg de esforço gera 5 kg na admissão do motor. Então, o motor anda com 5 kg de pressão de turbo. E girando 12.500 RPM. E aguenta esse desaforo todo. Então, nem sempre. Vamos descobrir Às agora. vezes dá um probleminha, outro lá. Cara, mas no motor, problema no motor a gente não teve. Então, nunca teve. Foi só o negócio que era defeito do cabeçote. E os defeitos que deu era o supercharger. O que o DG conseguiu quebrar aqui? Deixa eu O entender. supercharger. Supercharger. Mas foi, Exatamente na verdade, tirar o dedo. Tirar a mão. Não, mas não, foi... Te lembra que tava com as folgas Deixa erradas? a culpa dele, deixa a culpa dele. Tava as folgas, coitado, não, DG, né? Tava as folgas erradas. Então, o que a gente fez? A gente... Aí, além disso, nesse motor, o que ele tem diferente? Ele usa a bobina original, usa a vela mais fria, né? Porque usa metanol agora. A gente botou 8 injetores junto com a admissão aqui da TTR. E esses 8 injetores são 8 de 240. É bico, hein? Caramba. É injetor. 8 injetor de 240 libra-hora. Tem um intercooler aqui, ó, que até parece pequeno para 1.200 cavalos, mas como ele é água infinita do lago, Tá. ele resfria bem pra caramba. Então entra água lá do hidrojato, pressuriza aqui e ele joga a água para fora e aí sai dali. Então até ele mudou o circuito de água tudo, né? Tá tudo mudado. Então vamos ver como é que é o circuito de água agora aqui. Porque a água aqui acontece, ó. Aqui tem duas fontes de água. Isso. Então, uma tá indo pro motor, que tá entrando aqui, ó, essa aqui tá entrando no motor. Ela é direto no motor, Direto no no cabeçote. motor. E aí passa por tudo, do motor já sai, passa pela turbina e sai para cá, ó. Sim, ela passa aqui no regulador de tensão, no Isso. escapamento, na turbina e sai para lá. Isso, e aqui já sai E a direto. outra aqui, essa aqui, ó, não, tem mais duas aqui. Não, tem um monte de circuito. Tem duas, aqui. uma vai direto, tá indo pro... Uma vai direto pro intercooler E a outra pro óleo. e a outra pro óleo do motor. Então ele fez uma pro cabeçote, uma pro óleo Isso. e uma pro intercooler. Indo pro intercooler. Aí cada um separado, Tudo assim. jogando para lugares diferentes. Entendi. E essas diferenças todas, menos o peso que estava aqui, isso vai dar um... E o Luiz está no Brasil, né? O Luiz está nesse momento que a gente está gravando, que o Luiz está chegando em Curitiba, lá na MRB, foi fazer uma visita lá, onde é que fabrica os injetores, né? Os blocos, tudo. E de lá ele vai para o Speed, acompanhar esse final de semana. Então,
Hoje vai ser Já não tem o piloto de teste, vamos com as cobaias aí. Ué, o Leonardo vai ser o piloto de teste hoje, então. Aí, Léo, já tenho. Boa. Só que agora é o seguinte, vamos ver o que a gente tem que fazer, então. A gente tem que... Tem que botar a tampa em cima, Botar todos os parafusos. botar todos os Ligar o parafusos. chicote. Eu vou atualizar a injeção, porque Atualizar a faz injeção. uns 8 meses que não funciona. Não, que voltou de lá. Ele mexeu aqui nos respiros também, ó. Agora Bom, os respiros agora tocam direto, não tem cash can aqui. tem que acho. Então, questionável, mas vamos ver o que é, se vai tocar óleo para fora ou não. A gente vai ter que monitorar o nível do óleo. Porque se tocar óleo para fora, não tem como voltar o óleo, né? Não, e vou levar óleo. Tem que levar também. o óleo, né? Ali ele trocou também, né, Anderson? Os... Sim, aí aqui no casco, ó, ele falou pra mim, eu acho muito feia essa volante original, assim, eu posso botar esse aqui, eles não pode. E aqui ele até botou o BK Built aqui, que é o dele, é um volante da Riva. E os aceleradores aqui, em vez de ser de plásticozinho, aquele Legal. é um Ficou bacana, hein? billet. A ré, então, mantém tudo original. A FT tá ali no painel. O banco já era o que a gente tinha trocado. O banco o banco manteve. É, Então tá, vamos encaixar. Vamos encaixar. Tu achou que não é aí, Léo? Caiu no Era, golpe aí, era viu? esse. Por Cuidado isso pra vocês não perder me os chamaram aí, dedos né? Lá atrás com ele. Porque aqui, Anderson, vai ter que ser em dois, porque aqui a hora que levantar, agora vocês vão ter que encaixar aqui, ó. Tá. Vai ter que encaixar ele ali primeiro. Bora. Olha aqui, olha o tamanho do casco que era. Isso aqui não existe mais lá. Você vê que daqui, ó, olha aqui, o casco tá aqui, ó. Então você tem o que? Mais ou menos um palmo daqui lá pra cima, que era tudo preenchido com espuma, ó. Expansiva. Isso é espuma. Isso não existe, não tem mais. É um casco de fibra, agora não existe mais isso. Então, agora ele tá tão leve que eu não sei se nós encher esse tanque, ele não vai. Anderson, olha aqui, antes dele filmar, olha aqui, olha a frente. Olha bem a frente aqui. Agora vem cá dar uma olhada aqui. Olha a diferença. Olha aqui. Sim, tem todas essas Olha onde peças. tá aqui a ponta aqui, ó. Olha onde tá a ponta do jet aqui, ó. Olha a Caramba. grossura. Olha isso aqui. Ficou uma canoinha mesmo o negócio. É. Virou a canoa. Caramba. Eles tiram o sobrecasco inteiro de dentro, né? Vamos fazer força, então? Vamos lá. Vá, deve vir. Bom, o Denis tá com a parte mais pesada, mano. Espera aí que atrás aqui. Aí você tem que encaixar primeiro o escapamento e jogar ele pra frente. Foi? E os dedos agora. Peraí, pegar aqui. Posso soltar? Foi? Foi. Foi. Encaixou. Olha aí. Caramba. Abrimos um jet. E agora vamos plugar os negócios aqui, ó. É. Onde é que tá? Tá, tem que plugar esse Eu vou olho. plugar aí e botar. Quer ir botando parafusinhos enquanto eu boto? Aí, alguns parafusinhos pra botar aí, ó. Caramba. E aí, ó, o que faz, ó? Cada parafusinho. Aí, largou no lugar aqui, ó, certo até. Não. Ai. Cadê as chaves, Tente? Léo, esse é o significado do caiu no golpe. tá Caiu no vendo? golpe. Pelo menos eu fui recepcionado com um churrasco muito bom. Então não, tá. Então Teve- não vale como golpe, então. Teve o churrasco e aí depois tem o trabalho também. Né? Então não. Tô olhando, entendendo aqui se ele é justinho assim. É, Tem que rosquear no isso mesmo. melhor. Tem Aqui vai chave aí, precisado. não? Tem a parafusadeira? Não, vai ter que Na mão? na mão, porque se você apertar demais, como ele é fibra, a parafusadeira está errada, a Ah, mas tem parafusadeira... uma Não, chave mas Allen, pode pelo ser- menos. Tem, eu vou pegar ali. É essa aqui, ó. Mas é a medida certinho. Aqui e uma 10 que tem que segurar por trás ali. Vou ter que pegar da minha caixa aqui. Aí, aqui, e o que ele fez, ó? Ele colocou aqui 2 parafusos e disse, não, peraí que eu vou pegar meu laptop. Aí ele saiu. E ele deixa os caras apertando O cara parafuso. vem aqui, acha que não vai trabalhar. Aqui Acha que é só passeio. É, É só passeio. Vou ali visitar a malandrão. Fulltech lá, ver como que estão lá. Aí, Aham. tá vendo? Aqui é. Agora... Eu vim aqui, na verdade, só pra ver se os produtos tinham chegado, se estava tudo certo. Tá tudo certo. Achei que ia só pra Disney com a família. Semaninha, nada. É uma semana de lazer e uma semana de trabalho. Equilíbrio.
Quer vender? Quero. Mas tá funcionando? Tá. Então eu compro, porque eu deixo sem funcionar. Tô falando de mim. Tá, vamos ligar o GPS, ou aquele que você estava na mão. Isso. E vamos pegar os outros que estão com o Felipe, né? Bom, deixa eu botar. Tem mais de um conector ali? Não, pro GPS não, mas tem aqueles teu. Atualizar a FT. Até tá saiu uma versão 5.41 no site, que ela tem uma função muito legal, que é o seguinte: a gente faz na PowerFT, que é na FT 600, 550, 450, uma maneira de exportar o log da PowerFT para abrir no software da Vision, que é da FT 700, porque tem um monte de gente que, na verdade, por exemplo, um cara tem um carro de corrida que ele corria há anos já de FT 600, por exemplo, Steve Perry tem 50 mil logs, uns caras assim que nem o Roder Jean lá, todos os carros deles têm 50 mil logs, todo mundo aí que corre de carro, do ETA, qualquer carro, tem todos os logs da FT 600. Só que agora no software da FT 700 é um software novo, aí o que a gente fez? Dá para pegar um log que tu tem antigo, abre ele no software da 700, como já no software novo, então até alguém assim, ó, se alguém de vocês quiser brincar, mesmo não tendo uma FT 700, pode pegar o software da 700, baixar no site e importa os logs que tinha na 600, aí uma maneira de vocês já brincar com o software da FT 700. E aí com isso dá para fazer comparação de logs, dá para comparar a performance, dá para fazer um monte de função que tem no software da 700 que é mais avançado, digamos assim, que o software da 600. Então, uma boa dica aí, mesmo que não tenha a 700, dá para usar o software para brincar nos logs já. O que a gente está fazendo aqui também é, como a gente fez toda a mudança de casco, agora tem bem menos peso, tem toda a mudança por baixo aqui, né? E até vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês um pouquinho, sem mostrar muito, ó. Mas aqui embaixo, ó, que o túnel que entra água aqui embaixo, ele fez um túnel assim que ele recortou no casco e botou um inserto de fibra de carbono inteiro assim. Então ele basicamente começa bem mais cedo assim, ele já começa a subir para entrar água e a água é canalizada para o hidrojato aqui. E aí nesse tem a grelha ali, o intake grate que chama, essa grelha de entrada, onde é que ela canaliza a água, passa pelo hidrojato, e aí do hidrojato ele vai aqui para trás, processando com a hélice, esse tipo de coisa, né? Mas essa placa aqui, ó, que chama a placa de, eu não sei, ride plate, chama essa placa onde é que o jet ski anda. Então, quando o jet ski está na água, assim, acelerando mesmo, a única peça que encosta praticamente dentro da água é essa aqui, e um fundinho, e um pedacinho do casco, assim. Só que esse pedacinho do casco é justamente que eles abriram para entrar mais água para dentro, porque quando tu aumenta a potência, gira mais, basicamente tu processa bem mais água através aqui e sai um jato muito mais forte, mas para sair muito mais água aqui tem que entrar muito mais água. Então o desafio todo no jet ski é entrar muito mais água no hidrojato. Aí tu pode fazer isso de várias maneiras, tu pode... Só que eles funcionam, o jet ski sempre funciona com... É como se fosse pressão positiva, assim, a velocidade do jet na água tem que estar empurrando mais água do que tu está conseguindo processar para trás. Senão ele faz um negócio que chama cavitar, assim. Basicamente ele tenta processar a água que está aqui dentro e falta água e ele cavita, assim, para de acelerar, como se fosse patinar um pneu. Então, na verdade, todo o desafio de um jet desses para dar muita velocidade é quanta água tu consegue empurrar para dentro do hidrojato e, consequentemente, quanta potência tu tem para processar essa água. Então, muitas vezes, eu mesmo, quando eu fiz a primeira vez de preparar esse jet aqui com casco original, que não tinha uma entrada de água maior, ele simplesmente cavitava, assim, ele sugava mais água que tinha no túnel e parava de tracionar, digamos assim, parava de sair água aqui atrás. Então, eu diria que é quase mais importante do que o motor é tu ter um casco que consegue fazer isso, aquilo. Mas aí também, aí no momento que tu processa, que tu tem água disponível para o hidrojato, tu tem que botar potência para fazer ele girar. E aí tu aumenta a relação, tu muda o pá da hélice, esse tipo de coisa, né? Vamos lá? Agora é o seguinte, ó, aquela funcionadinha. Atualizou já? Já atualizei. Agora, aqui a gente tem pressão de óleo, pressão de combustível. Como é bomba mecânica, às vezes ele tem que girar um pouquinho. Vamos ver. Botou o MAP? Tá ligado. Lembra que nós tiramos o bico, então vai estar vazio. O que aconteceu? A linha de combustível, nós trocamos bico. Então a linha de combustível está toda vazia. Ele tem que, como se fosse sangrar a linha, né? É. Então ele vai bater um pouquinho mais, não está dando pressão de combustível aqui, ó. Não tá dando.
Jesus. O bicho é bravo, né? Gira quanto? 12.500. Caramba. Tem que até olhar a pressão que tá aqui, porque aqui tá com mapa de corrida, tudo que dá, né? Vamos dar uma... Ô, não tem noção. Eu acho que a câmera, o microfone não capta aqui o barulho Não, estando aqui. Cara, porque, tipo, esse aqui é um barulho de uma moto muito braba, assim, se for Impressionante. pensar com o dobro da cilindrada, né? consegue acelerar no fundo ou não? Olha, dá uma embaçada, assim, no negócio. Eu Tipo, andei tem com que- ele é original, a gente só tinha colocado o FT. Não, Já acho que era não. aquele, ó. Era aquele ainda. Era aquele. aquele. Já não era a coisa mais tranquilinha do mundo segurar até o final. Tudo nos conforme, funcionando todos os sensores, a injeção, óleo novo, os parafusos bem apertados aí. Agora vamos fazer o seguinte, vamos carregar aí, ó. Nós temos um veículo de carga novo agora, ó. Vamos chegar em grande estilo lá na prova. Tem um veículo de carga. Eu falei que eu precisava de uma caminhonete para poder carregar as coisas, né? Agora estamos aí, ó. Bonitinho aí, ó. F1000 HP. Chegamos. Aí, ó. Até foi o seguinte, ó. O Diego não foi filmando, então nós temos uma história para contar, né? Tava indo na caminhonete. Essa caminhonete é o seguinte, ela tem 2 tanques, né? Tem um bocal de tanque atrás e um na frente. Sempre na vida a gente fez o seguinte, como o nível de tanque nunca foi ligado, não me pergunte por quê, a gente anda até desligar, até começar a falhar de acabar o combustível no tanque do um e troca pro outro. Só que adivinha agora, né? Foi arrumado a Foi comunicação consertada a dos tanques comunicação deles. e agora os tanques se comunicam. E quando acabou, acabou. Aí fomos lá, entre os combustíveis que tinham, o mais fácil era metanol, né? Aí tinha uma bombona de metanol pro jet reserva aqui, ó. Aí fomos lá, botamos 5 galões aqui dentro, que na verdade 3 galões nem deu pro cheiro, porque, sei lá, a inclinação do tanque, aí botamos 5 galões e fomos lá encher de etanol no posto. Aí chegamos no posto, sem mentira, a gente ficou 25 minutos enchendo. Aquele posto tem problema. Cara, né? aquele posto tem problema, era literalmente assim, ó, era 0,05, 0,06, 0,07 litros o galões. E foi indo assim pra encher. Deu 27 galões. Quanto é que dá isso? 27 galões. Nunca vi encher tanto esses tanques aqui, ó. Dá quase 100 litros, né? 27 vezes 3,8. 102 litros deu. É. Aí mas demorou 20 e poucos minutos. Aí conseguimos chegar. Mas aí o mais legal foi o seguinte, quando nós estávamos já atrasadão, aí o Arcondo me ligou, né? Disse, onde é que vocês estão? Na Latuna, né? Eu disse, não, cara. É no... Como é que é o nome do outro lago? Margaritaville. Margaritaville, cara. Aí ele... Que é 1h30 Aí deu daqui, né? silêncio, assim, ele ficou pensando, assim, não sabia se eu tava O que eu fiz ali? Aí eu disse, não, cara, a gente falou antes, e ele aqui, né, esperando. Eu disse, não, calma. Com o barco na água já. Barco na água. Não, fiquei nervoso mesmo. Mas tá, tamo Tá. aqui. Então tá, estamos todo mundo aí. O Fabiano aí, ó, veio cair no golpe também. O Fabiano trabalha na Feutec o Brasil há 18 anos já, ele tinha cabelo, o cabelo era preto antes, quando começou a trabalhar lá hoje, o gerente, o desenvolvedor, diretor de pesquisa e desenvolvimento, veio ver na prática aqui a aplicação do produto. Mas aí. a Futec agora vai fazer uma parceria com o teu médico, né, que fez Aí, aquilo. ó. Porque aqui também, inclusive, vai precisar. Não, Então, o pior é o seguinte, o Leonardo nem se achava careca antes de eu ter feito o implante, agora depois ele começou a se achar careca. então vai ter que fazer uma parceria com o doutor lá. O Dr. Márcio. O doutor Márcio vai ter que... Márcio é bom. Tomara que ele tenha bastante carro lá. Tá, vamos lá. Ó, nós andamos a 60 milhas por hora no GPS aqui, no carro, tava ligado?
avaliando. Então, pareceu. Acho que não. Tá. Tá forte? Muito forte. Muito forte. Tá um canhão. Tá um canhão. Canhão assim de. O respiro daquele lado já tá branco assim. Eu Do vi. lado. Tinha que quase olhar o nível do óleo. Vamos. Ô Denis, vamos olhar o nível de óleo. Denis. Venha. E daí? Tem um pano amarelo lá no porta-luva. Isso, obrigado. Já tá bem branco. É no nível normal assim que tem que estar? Normal pra cima, né? É, tá aqui. Tá aí. Tá. Confere só o aperto da tampa pra ver se ela não frouxou. Lembra que essa tampa frouxava? Ah, essa é a original, aquela, né? Ah, é. Botou original. É. Não tem água, tá tudo certo. Aquele filtro da turbina novo? É. Eu tinha visto ele. A gente fez ele. Olha só isso aqui, ó. A gente fez um filtro. Aqui, ó. Esse aqui vai ser um lançamento. Ele é só tela. Sim, ele eu não tô tem vendo. elemento. Ele é só pra não entrar corda aqui, ó. Não sei se foi essa aqui ou aquela outra, aquela vez que comeu a Não, foi turbina. da coisa preta aí. Foi essa corda aqui da jaqueta. Ela desamarrou e pulou. Desamarrou e sugou. Esse aqui é só pra não deixar entrar nada, assim, não filtra muito. Olha também agora a velocidade da turbina. Pra ver se... Tá bem mais, assim, eu tipo, só no two-step ali tá 20 e poucos mil RPM já. Não, mas, desculpa. Não. Tá, não, isso não quer dizer. Mas das andadas, né? Pra ver se na nada ele dá ainda aquele bico de rotação. Só pra entender se era a válvula mesmo que poderia estar passando ou era... Mas, cara, com certeza era a válvula, porque ela não é feita pra aquelas pressão ali. Sim. E ali tava muita pressão. Agora eu já tô sentindo falta da 700 aqui, é o tempo que tá pra baixar o log. Acho que eu vou ter que botar 700 aqui no jet. Não, imagina, é só aqui do Ah, barco sim, já não precisava nem conectar não o precisava cabo. nem conectar, né? É verdade, estava ali, a gente estava conectado já. Só um router aqui, Na verdade, Wi-Fi vocês podem estar olhando enquanto eu tô acelerando aqui. também. Vai, eu vou te dizer, o cara acostuma rápido com o conforto. Porque aqui, ó, a gente tá com a FT600 aqui, né? Como esse jet, ele tava tudo funcionando, eu não quis pegar e mudar tudo. Como mudou o casco, eu pensei, vamos dar essa primeira andada, agora o próximo upgrade. Mas já sei que o próximo upgrade tem que ser uma 700 já direto. Assim, de comportamento, tá se comportando super bem. Ah, metanol é fácil, né? Tipo Mas assim, sentiu ele mais leve, Anderson? Assim, mais pra- leve, cara. Nossa, ele se mexe mais rápido. Tu viu que é 100 libras mais leve? 100 libras. 100 libras é 40... quanto dá isso? 45 Sim, quilos. quase 50 quilos, né? Quase 50 quilos mais leve. Lembra?
Quando você acelerava, antes lembra que você falava que ele tá indo assim, lá em cima da água agora. Impressionante mesmo. Mas parece mesmo um som de falhando, vou te falar, um RPM de falhando. Quando você saiu parado, eu não escutei isso, mas quando você acelerou lá, eu senti isso, mais ou menos. Nem quis abrir o Wastegate. Não, que as falhadas que deu no RPM é porque eu tirei a mão e ele tira a mão devagar. Eu botei pra borboleta fechar 175% por segundo pra não dar, assim, uma desliga. Então dá como se fosse que ele chega numa rotação e dá o som de falhar, parece. Olha só, aqui o EGT, aqui tá um EGT com problema, tá? O EGT3. Sim. Só que aqui, ó, aqui ele ficou variando assim, não sei se ele tinha problema, ó. Tá com cara, né? Variou muito rápido, né? E aqui, ó, quer ver? Olha nessa acelerada aqui, ó. Ele veio meio estranho e disparou, ó. Não, isso não pode ser. Não pode ser, né? Cilindro 3. Ele tava dando errado antes já. Acho que tá tudo certo, dá uma olhada aí no log. Mas eu acho que não tá cavitando. Dá uma olhada na pressão de óleo agora que eu vi. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos mais pra lá, só pra ver se tem uma água mais paradinha. E aí a gente dá pra andar um pouco mais tranquilo. Não sei se fui só eu ou ele tá muito mais liso na água. Ou seja, muito mais estável. Tá muito estável. Cara, assim, tá inacreditável. Deu 94 milha por hora essa aqui de meia mão, assim, ó. Eu vim assim, casquinha assim. E assim, eu tava entendendo se ele tava se comportando, mas tá muito estável. Muitas vezes não queremos entender, não, mas isso é 150 km por hora, né? Assim, Não, eu acho que... Bom, vamos olhar. O escapamento. Cara, tá bem certinho. Vamos olhar o nível de óleo de novo. Dá o laptop aí. Tá. Você consegue me dar o... Tudo certo? Deu 94 milha por hora de meia mão, assim. Mas meia. Tu viu que eu vim assim, deu uma encostadinha. Cara, tá muito estável. Mas muito. O casco é assim... Mas fantástico. Aqui, ó, 94,4 milha por hora. E esquece esse GPS aqui, tem a lenda que ali é mais lento, assim, de pegar. Aí a água aqui dentro entrou um pouquinho assim, quando eu dei uma ré e pegou pelo escapamento ali, sabe?
Mas tem que botar uma bombinha de bombear. Volta aquela bomba. Ele disse que ele não gostava dela e disse que eu não ia botar. Se eu quisesse, eu botava. Mas será que tem alguma coisa melhor? Por que eles não gostam? Eles acham que é peso? Não, deles nem tem daquele, nem tem. Aí o negócio atrás não entra água mesmo, né? O troço dele ali. Oi. E tá muito tranquilo de acelerar e tirar a mão, assim. A velocidade da borboleta, assim. Ficou bem. Ficou bem. E essa borboleta grande, né? A Bosch. Automaticamente, tu não precisa cuidar. 55 PSI deu. Quase 4 quilos. Quase 4 quilos. E 10.600 RPM, 60% de borboleta eu tava. Eu tava assim... Não tá querendo dar tudo? Como que é? Cara, na verdade... Vamos devagar. Cara, mas o seu motor tá com 64 de sonda. O ZGT 1160 Fahrenheit, 1160, 1160, O 1200. número 3 tá O 3 tá igual, tá bonitinho. O RPM de turbo aqui, ó, 107 mil, ó. Era realmente a blow-off abrindo. Então tá bem? Tá bem? Então não precisa botar uma turbina maior ainda? Não. Ou seja, tá ali, né? Pode ser que precise. Pode ser. Cara, se eu só segurar no fundo, isso aqui vai... Bancada, ó. 70% da primeira e segunda, 70% da segunda. Tem bico ainda. Dá pra botar 5 quilos, então. Meu Deus. Pressão de óleo, 80 PSI de alta. A contrapressão, ao escape, 29 PSI. Com 55 de É. Bateria bonito, tá 13,8 volts carregando. O turbo tava com 24 PSI, com 1,8 kg, assim. Então a turbina em si tá quase 1 para 1, né? Com back pressure. O SK sim abriu agora. A pressão de túnel bonitinha, assim, na verdade tava conforme eu tava acelerando. Isso é outra coisa, tem que apagar o log. O Fabiano tá... Cara, como o cara acostuma, né? Na 700 tem um log infinito, assim, dá pra ficar 2 anos andando e não precisa apagar o log. Mas realmente, essa praticidade de ter o Wi-Fi, a memória que tu não te preocupa, tu poderia estar analisando aqui o log dentro do alcance. No momento que chega, ela já conecta, né? Assim, meio que Eu tenho curiosidade, a gente tem que fazer, a gente vai ter que pegar aqui, botar o hotspot dela e ver com que distância ela pega. Sim. Mas assim, em linha reta, sem obstáculo, não deve ser relativamente bom. Caramba! Deu pra ver ele fazendo assim, de fora? Mas parecia que ele tava indo. Não, ele foi assim, skidding. Ele... Sabe quando ele sai da água e perde a direção? Perdeu a traseira, assim. Ele perdeu a traseira, assim, mas foi muito fácil. Um pouquinho só de... Cara, deu 107 milha por hora. Tu viu? De meia mão, assim. Segurei, tirei e depois eu fui mais um pouco. Sim. Mas, cara, é muito canhão. Dá o laptop. Ah, caramba.
Mas não sei se isso aqui é... Como é que é esse Anderson, termo? agora, ficar parado e você esticar daqui pra lá. Obrigado. Sem deixar balançar a água, nada. De trás não deu pra sentir muito, ou seja, pra ver, né? Mas Sim. obviamente você vai sentir um pouco isso. E aí é difícil, já é meio embaçado parar. Tipo assim, ele tem que se segurar assim, mas nada fora, sabe? Mas é forte, cara. Bah. É forte. A coisa tem uns 1000 cavalos aqui, né? Se não é mais. Esse motor com 4 kg de pressão. É mais, Eu né? acho que tem que ser mais de mesmo. Ou muito perto disso. É. Em teste, assim, a gente nunca tinha chegado nisso. Eu nunca tinha andado tão rápido. Mas não sei se você viu, nessa velocidade você já começava a pular da água. É. Ele tá continuando bem reto agora. Cara, mas eu tô 50% de borboleta. Eu tô assim, eu não dei no fundo. 60 PSI agora deu. Deu um pouquinho mais de tempo e ele encheu mais. Tá bem torta a direção, mas isso aqui não ia ser... se eu tô dirigindo certo, não é o caso, né? Sabe quanto tá a temperatura antes do intercooler? 413 Fahrenheit. Depois, 136 Fahrenheit, que é 50 graus. Tirou 300 graus. É, isso que tá, na verdade, aqui tá... O lago Bom, tá estamos quente, a 80, o lago deve estar... Não, 90 e uma coisa, né? É, o lago deve estar super quente a água. A temperatura de ambiente agora já é 95, uma coisa. Cara, Então, não tem o que fazer, tá certinho. É. Dá uma olhada aí. Pressão de túnel, bonito. sim. Só que agora eu tô pensando... Deixa eu ligar pro Brian. Tá, eu liguei pro Brian Kirchberger lá. E ele que fez o casco, né? E fez tudo o negócio aí. Ele disse, eu nem tava esperando. Eu falei pra te não acelerar ainda no fundo, porque eu tinha que entender como é que tá o casco. Mas o que ele falou, ele explicou o termo que é pra ficar rabiando assim. Eu não sei. Sidewalking, que É, caminhando do lado. tipo sidewalking, né? E aí ele disse que isso aí falou que não pode vir de meia mão assim, ou tirar a mão e botar de novo, que ele fica instável assim. Esse jet ele foi feito pra acelerar no fundo e vir. Ué, Ou tudo ou viu? nada. é tudo que dá, meu Não, filho. é que É tudo que dá. na Então verdade- você, aqui eu botei tudo que dá e vai. Então, botei, mas ele falou também que... O que ele falou mesmo? Que aí o plate embaixo, que ele tirou bastante assim pro plate ficar baixo, aí talvez vai ter que botar uns espaçadores ali pra ajustar isso aí, mas é basicamente isso aí, não dá pra vir meia mão assim, tem que cuidar pra não estar porpoise assim, quando tá de 50 milha por hora, não pode estar assim quando tu pisa, aí ele vai ficar estável, tem que vir Suave assim e dar no fundo assim, e aí ele se comporta. Eu vou dar uma largada, eu vou fazer assim, eu vou dar uma largada parada que nem hidrodrags assim pra ver.
É difícil segurar. Tu viu que quis dar uma pulada pra fora ali? Ah, eu acho que a rampa tem que fazer um pouquinho mais longa, né? Rampa de quê? Eu tava fazendo o controle de tração? Ah, eu nem sei se tá ligado. Eu acho que sim. Tem alguma coisa ali fazendo. Tem alguma coisa, né? É. Dá o laptop aí. Então, Tem alguma coisa, né? E ele solta, quando ele solta, ele dispara. exato. Mas, cara, arranca rápido esse negócio. Pra esquerda? Sim, tem um controlezão de tração aqui. Sim. Eu acho que o Luiz tinha feito já. Cara, mas enche assim... Pra ter uma ideia, em 1 segundo tem 30 PSI, em 2 segundos tem 60. Vai precisar, né? E deve ser ali no pico de 60 PSI quando ele pula d'água. Não, foi que eu dei uma tirada e botei de novo, ó. Olha só que eu tirei aqui, ó, ele colou, olha só, caiu o RPM aqui e disparou. Vamos ver a pressão de água também. Ali. Pressão de água bonita aqui, ó. Tá dando 20 PSI, que é 1,3 kg assim, de pressão de água, imagina uma velocidade pequena, né? Força G aqui puxou 2G. 2G. Mas também quando eu tirei a mão foi para menos 2,5G. É pior ainda. É. Não, vamos tentar mais uma vez, peraí. Quando pulou ali foi a 13.200 RPM. O limitador tá onde? 13.000. Tá em 13? Deixa eu ver. Oh! Desculpa. Não, tá, o limitador tá em 13. Não tem a mola, né? Tá em 13, deu uma passadinha, normal, porque ele... Sim. Um pouquinho vai passar. 13.000. Não vale a pena botar pra 12, então? Mas é feito pra isso. Acelerando ali tava 11.400 assim, quando... Ah, tá. Não, então... Tipo tá. assim... Então tá bem. Não, ele é... Cara, se for pensar... 12.000 RPM, 11.400, 4 kg de pressão... Tem que ser uma potência interessante. É. E a turbina aqui, ó. A turbina chegou a 114.000 RPM. Só pra saber quanto consumo de combustível tem no total. 75% das duas bancadas. O bico é 240. Os 8? Os 8. E tem a pressão de combustível, ó. A pressão de combustível 130 PSI, que dá a diferencial menos 60, dá 60 PSI de base. Então esse bico já é mais que 240. Tá com uns 1.600 libras a hora de combustível utilizando agora. 1000 cavalos. Meu cavalo, calado, né? Cara, acho que tá muito bom agora. Eu vou tentar vir a 50 e acelerar. Cara, agora foi melhor. Foi mais estável, assim. Então tem que dar de uma, assim. Hã? Tem que dar de uma, não pode Não dá pra vir de meia mão. tirar o... Ele foi bem estável. Bem, assim, não é a coisa mais tranquila de acelerar. Sim. Mas foi bem mais estável. Que velocidade deu? Na verdade marcou 107, só que eu não sei, eu não tinha zerado. Eu acho que eu seguro. É que o que aconteceu? Outra vez eu vim uma velocidade, acelerei, tipo, tirei a mão e botei de novo, assim. E o GPS ele tem tipo um baita de um delay, assim, pra mostrar. Mas eu fiquei bem mais tempo acelerando, na verdade. Não, tipo assim, essa aqui foi mais rápido que a outra, assim, na minha opinião. Só que tirar a mão de vez, assim, cara, ele é
Ele começa... Ele embaça, assim. Teria que fechar a borboleta mais devagar por velocidade. Quase uma coisa dessa, né? Na 700 daria pra Não, fazer dá pra depois. fechar um pouco mais devagar aqui. Porque eu tirei de vez, assim, eu não fiquei pensando, vai, não vou controlar, eu vou tirar de vez. Ficou, ó, agora eu consegui segurar, ó. Vim aqui, segurei 11.000 RPM, ó, 61 PSI, que é 4 kg, 63 de sonda, os EGT aqui, 1.212, 1.250, 1.202, 1.280, bonitinho. E o motor tava indo ainda. Sim, ou não. seja, Segurou em quanto de TPS? Ah, aqui eu tava uns 88 ali, ó. Pra eu achei que eu tava no fundo, entendeu? Mas aqui tava 88 ali, ó. pra Tá motor vendo não que, vai ó? mudar muito. Aqui foi no fundo, ó, porque ele ficou no RPM ali, ó. Bah, sonda certinho. Agora 73, 75% de bico. Pior que vai precisar subir a pressão de combustível, se quiser botar mais pressão. Ou seja, o Luiz não tá aqui, né? Mas alguém tem que dizer. Sabe qual é a solução agora, né? Botar um spray ali. Nitro? É? Não, tem que primeiro conseguir acelerar no fundo. Vamos ver se o Luiz vai acelerar no fundo. Ah, tá. Mas, cara, assim, ó. O objetivo aqui era ver se o casco funcionava. Funcionou. Funcionou. Segundo era voltar andando. Primeira vez nós vamos voltar só a revisar. Voltar sem afundar. Sem afundar. Não quebramos o supercharger. Não quebrou o supercharge, não fez nada. Não tocou todo o óleo pra fora. Não tocou óleo pra fora, não fez nada. Não fez nada, tá bonitinho. E ainda sonda. ainda batemos o recorde Meu de recorde teste. pessoal aí, 107 milha por hora. Mais rápido. Cara, vou dizer, é embaçado, assim, a pegada que dá nesse negócio aqui, eu vou te dizer que é impressionante. Vamos fazer assim, vamos voltar pra casa agora então, Vamos revisar. E o próximo capítulo a gente vai treinar pro Hydrodrags, aí a gente vai fazer o resto que tem que fazer agora e pra treinar mesmo pro Hydrodrags. Então tá? Então dessa vez, só revisar mesmo. Então não. Ó. Então tá. Parabéns. Missão aí, ó. Obrigado. Espero que tenham curtido aí, gurizada. Tô feliz pra caramba aí. Demorou, mas foi muito bem feito. Tudo certinho, bonitinho. Como eu queria aí, ó. Pronto. Missão aí. Falaram que não ia dar certo esse jet. Quando demoramos um pouco mais de ano. Mas Fizemos. Show. Valeu.